Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Estamos numa época lindíssima, a época do Advento, e por que não fazer esta caminhada e buscar pôr ainda mais em prática, porque isto deve ser colocado em todo o ano, a solidariedade. Hoje vou começar este programa com uma frase que podemos ler no site da Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel, que diz assim: tantas vezes se usam rosas para esconder a solidão, mas há gestos que conseguem transformar rosas em pão. E hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Associação de Cozinhas Económicas da Rainha Santa Isabel, na Baixa de Coimbra, que ajuda pessoas carenciadas e ajuda quem não tem mais para onde ir, desde pessoas que se encontram no desemprego, pessoas que estão dependentes, que vivem dependências ou que vivem alguma privação. E agora que estamos também no inverno, começa a chegar o frio e por isso estas associações começam a ter também mais procura, mais trabalho. E para isso tenho aqui comigo, para nos falar sobre o belíssimo trabalho da Associação das Cozinhas Económicas de Rainha Santa Isabel, a Teresa Sousa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. E a Ana Maria Vaz Medeiros, que é Presidente da instituição. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mas antes de começarmos a nossa conversa, quero convidá-lo a si, que está aí desse lado, a participar nos Encontros da Canção Nova, em que vamos ter o último encontro do ano, que é o Encontro da Família Canção Nova, dia 11 de dezembro, em que você que está aí em casa está convidado. Salva a data, 11 de dezembro, no Centro Pastoral Paulo VI, no Salão do Bom Pastor, começa às 9 da manhã e termina às 16h30 com a Eucaristia. Então, você traga a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos e venha fazer uma grande festa de fim de ano e de Natal com a Canção Nova. Vamos todos juntos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez neste ano de 2022, fazer a grande festa da família Canção Nova. E tu, que és jovem, também tem um último encontro para ti, de 16 a 18 de dezembro, Encontro de Jovens, Canção Nova Rise Up 2022. Estão todos os jovens convidados, podem se inscrever e vir a este encontro de jovens da comunidade de Canção Nova. Então, saiam do vosso sofá, calcem os ténis, deixem as pantufas de lado e venham fazer desse fim de semana um fim de semana de encontro com Jesus. Estás convidado. E hoje estamos aqui para falar então da Associação da Cozinha Económica da Rainha Santa, mas antes de conhecermos um bocadinho do trabalho desta associação, vamos ver então uma peça, a Cerci IPSS. Vamos ver. Milagre disse um dia, ninguém mais será formado, diz a velha candeia, até cantarmos o fado. Mas Coimbra tem mais encanto na hora da despedida, que as lágrimas do seu pranto. A Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel é uma associação com estatuto de IPSS inserida no coração da cidade de Coimbra desde a sua gênese em 1933. Foi criada por um grupo de beneméritas da cidade, cujo intuito foi dar expressão ao dever da solidariedade pelo próximo, dando pão e sopa a quem nada tinha. A ideologia base da sua criação mantém-se através do bem servir e do forte caráter humano que distingue a Cerci. Os nossos utentes são tratados com respeito, dignidade, profissionalismo e zelo. A Cerci engloba 3 valências: o refeitório social, que visa dar resposta social destinada ao fornecimento de refeições a pessoas e famílias economicamente desfavorecidas, podendo integrar outros serviços, nomeadamente de higiene pessoal e tratamento de roupas. Sou o Carlos Manuel Marcelino Simões, tenho 49 anos e vivo aqui na Baixa de Coimbra.
Na cozinha económica, lavam uma roupa, dão medicamentos, levam-me ao médico, como, são as minhas famílias. Graças à cozinha económica eu pude sobreviver, visto que cheguei da Venezuela há 1 ano e não tenho recursos. Vim sem nada e, pois, realmente almoço e janto todos os dias na cozinha económica, pois é uma instituição que, graças a ela, nós temos podido sobreviver aqui, que é a única ajuda que temos. A par do nosso refeitório social, subejamente conhecido junto da população em situação mais excluída e com extrema carência socioeconómica, e da nossa rede de parcerias, temos a funcionar desde 1978 o nosso centro de dia. Este presta um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção no seu meio social e familiar das pessoas com 65 e mais anos ou reformados que precisem dos serviços prestados pelo centro de dia. O meu nome é José Alberto S. Castelo Branco. Tenho 66 anos de idade. Caminho de 67, 66. Faço parte do centro de dia há 15 anos. Eu não tenho família, para mim é importante vir aqui ocupar o meu tempo. Gosto de estar aqui, vir cá todos os dias, de falar, de lanchar, de almoçar, de fraternizar. É desde 1989 que o Serviço de Apoio Domiciliário atua na Baixa de Coimbra. Distingue-se também pelos afetos e pelo profissionalismo ímpar junto das pessoas de mais idade que vivem em situação de isolamento e com baixos recursos na zona histórica da cidade de Coimbra, em situação habitacional precária e inadequada à condição física das pessoas idosas. Sou Rosa Azevedo Neto e vim para Coimbra com a idade de quê? De 10 anitos. Eu de antes, quando podia andar, ia lá ao centro. Mas como agora sou muito presa das pernas e das costas e custa-me assim a andar, venho-me cá todos os dias trazer o almocinho. Lá no centro não posso dizer melhor. São todas minhas amigas e boas para mim todas. É isso, eu somente levar a roupa e passar. E a coisa melhor para mim é isso, a roupa e passar. É tudo? É tudo, pois é. Ela aspira e na casa de banho, lava o chão da casa de banho da cozinha. Ainda é bom que as raparigas, pessoas que trabalham nisto. Fica muito canoeiro. Só a gente estar à espera da pessoa cá de vir já dá jeito. O apoio que a ACERSI presta a pessoas em situação de sem-abrigo e de risco social, bem como a pessoas idosas, deve-se ao trabalho conjunto de todos os funcionários e direção da instituição, assim como à forte articulação com outras entidades e estabelecimento de sinergias com os parceiros. Todo o trabalho desenvolvido assenta nos seus princípios de visão, missão e valores. A nossa ação firma-se em valores que fazem parte do ADN da ACERSI, destacando-se a solidariedade, equidade social, tolerância, não discriminação, motivação e empenho dos colaboradores, compromisso, respeito e ética. E eu, como sendo natural de Coimbra, sempre tive muito contacto com a cozinha económica, uma vez que os meus pais trabalhavam ali na Baixa e sempre ajudaram também, na medida que podiam, as pessoas que recorriam à cozinha económica, e é bonito ver que, passado tantos anos, este belíssimo trabalho desta associação, ela continua. Então, parabéns a todos aqueles que dão a vida neste lugar.
Estamos aqui então a falar sobre as associações, a Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel. Tenho aqui comigo a Teresa Sousa e a Ana Maria. E antes de começarmos a falar da associação, para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor lá em casa, quem é a Ana Maria e quem é a Teresa Sousa? A Ana Maria trabalha na associação, na direção da associação, e neste momento, e já há alguns anos, sou a presidente da associação. E a Teresa? Eu sou assistente social na Associação das Cozinhas Económicas. Estou há 4 anos, mas já conheci a instituição de outras articulações do trabalho prévio que já fazia. Como é que conheceram esta associação? Pronto, eu sou professora, ou fui professora, e aposentei-me e disse, bem, eu tenho que continuar a trabalhar, não vou ficar aqui sem fazer nada. Enfim, que eu acho que se deve continuar quando se pode. Certeza. E então falei com uma amiga minha, na altura superiora das Criaditas, a irmã Maria de Fátima, mais conhecida por Mifá, para mim, porque ela foi minha colega nos Açores, porque eu sou dos Açores, desde os 5 anos de idade até ao 5º ano, o 6º e o 7º não havia no nosso colégio, o Colégio São Francisco de Xavier, e estivemos na mesma sala 10 anos. E, portanto, era uma pessoa que eu conhecia muitíssimo bem, ela a mim. Telefonei-lhe e disse-lhe, olha, Mifá, eu preciso de trabalho aí na cozinha, ou descascar cenouras, ou o que tu quiseres, mas preciso de trabalho. E ela disse, sim, eu acho que tens cá muito trabalho. E marcámos um dia, salvo erro, foi 6 de março de 2006, e fui até lá à Rua da Ilha, pronto, à comunidade das Criaditas, à sede, à comunidade central, e depois aí combinámos, ela disse, olha, vais ajudar no refeitório a conhecer e a conversar com as pessoas, que eles gostam, e as irmãs não têm tempo de ir para dentro do refeitório, têm que servir, têm que... Sim. Pronto. E, portanto, vais fazer isso e podes dar lições. E eu disse, sim, ótimo. Lições de matemática, no caso, porque há aqui muitos meninos que têm dificuldades, e os pais não têm hipótese, pronto, de dar um explicador. Exato. Ou assim. Portanto, vais fazer isso, e eu disse, é ótimo, isso eu gosto mesmo. Pronto, então combinámos e pronto, ela lá me arranjou meninos com a condição de serem interessados. É a única condição, mais nada. Não queria alunos, porque alunos que estão lá por estar, sentados nas cadeiras ou em pé ou no quadro, mas não queria alunos assim, ou alunos que se interessam e que vão e que pedem dúvidas e que a gente esclarece e ajuda, ou então não vale a pena irem. Portanto, a única condição é que tenham interesse e que queiram ir. E os pais, claro, todos aceitaram. Sim. E eles lá foram, e felizmente tive isso vários anos. Depois convidei uma colega de português e inglês que também se associou, e íamos as duas, e as duas fomos realmente ajudando alguns alunos, muitos dos nossos países lusófonos. Sim. E pronto, e lá fiquei a conhecer e a passar a ir lá até agora. Sim, até agora. Hoje. Agora já não faço isso, Claro. Mas há outras coisas. E a Teresa? Eu conheço a instituição desde 2008, quando trabalhava na altura numa outra instituição da cidade. Em Coimbra, felizmente, na área da exclusão social e de apoio à população sem abrigo, existe uma forte rede de trabalho e de parceria, e daí já conhecer o trabalho, e passado algum tempo nós acabamos, no meu caso, e sei que outros casos também, quando estamos muitos anos na mesma área, acabamos por ficar esgotados e precisamos de uma mudança, de fazer algo diferente. Surgiu a possibilidade de ir trabalhar na área da terceira idade, como pessoas idosas, e eu abracei esse desafio com
de alma e coração e com toda a vontade. E aqui estou. Quando é que nasce esta associação e porquê é que nasce? Esta associação nasce precisamente no ano 1933, quando de crises económicas que se passava na Europa e em Portugal e com deterioração de problemas a nível social. E associado também à criação do Estado Novo, que depois se criou o corporativismo e as associações de ajuda, e um grupo de senhoras da cidade de Coimbra, de beneméritas, uniram-se para criar a Associação das Cozinhas Económicas, por forma a proporcionar refeições com qualidade e com higiene a pessoas com algumas dificuldades. Sim. Tentaram não se colar à questão da caridade e por essa razão colocaram um preço, mesmo que irrisório, para que a pessoa também se sentisse valorizada. Sim. E não estigmatizada pelo facto de ir comer sem qualquer contributo. Foi esta assim a origem da instituição e que até hoje também é assim, que ou por um motivo ou outro que a pessoa vai por iniciativa própria e acaba por pagar essa refeição a um custo irrisório, ou então não paga nada porque é referenciada por outros serviços. Claro. As fundadoras são essas senhoras? São essas senhoras. Eu posso indicar alguns nomes, não direi todos, porque são muitos, mas tenho aqui alguns que posso indicar. Sim, força. Dona Maria Luísa Furtado de Melo Geraldes de Bourbon, Lara de Azevedo Arcanjo Marta, Berta Silva, Júlia Maria Aires de Campos Barros, Barata Tovar, Maria de Lourdes Henriques de Sousa de Menezes e Vasconcelos, Maria Eugénia Anacoreta, enfim, permita-me talvez não avançar, porque são muitas mais. Posso dizer aqui outra. Era um grupo grande. Mas o seu fundador, digamos, foi o padre Adelino Gaito. Sim. Cônego, referente cônego Adelino Gaito, que depois de não poder, foi associado a outros dois padres que lhe seguiram, sim, digamos, a meta e a missão. Os assistentes, os reverendos assistentes, tinham os padres António Augusto Nunes Afonso e Augusto Nunes Pereira. Portanto, foram realmente estes os fundadores da Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel. Qual a origem do nome? O nome Cozinhas Económicas tem a ver, como disse aqui a Teresa, portanto, com a conjuntura política da altura e com Lisboa. Em Lisboa foram criadas 6 cozinhas económicas, anteriores à cozinha económica de Coimbra. Estas 6 depois dissolveram-se, acabaram, ainda estiveram cerca, talvez eu não sei dizer exatamente, mas 12 a 13 anos no ativo. Passaram para a gestão da Santa Casa. Da Casa da Misericórdia, mas uma delas manteve-se e ainda hoje existe, que é o refeitório dos Anjos, Cozinha Económica dos Anjos, em Lisboa. E então o nome foi tomado a Coimbra com o mesmo cozinha económica, mas da Rainha Santa Isabel, porque a Rainha Santa Isabel é a padroeira de Coimbra. E, além disso, eu posso dizer que... Deixa-me só acrescentar uma coisa, desculpe. Sim. Da mesma forma que em Lisboa passou para a gestão da Santa Casa da Misericórdia, em Coimbra, estas senhoras que deram origem à instituição, acabaram por passar também a gestão para as criaditas dos pobres. Primeiro, desculpa, as Irmãs do Amor de Deus. Pronto. Desde 1933 e em 1936 foram substituídas pelas Irmãs Criaditas dos Pobres, que lá estiveram a prestar serviço até... Criaram, deram o balanço, não é? Sim. Mas depois outras pessoas pegaram no projeto. Até 8 de dezembro de 2014. Onde é que se situa a Casa Económica?
na Baixinha de Coimbra, no Terreiro de Mendonça, número 7. É junto, muito pertinho da Estação Nova, Coimbra A. Portanto, há ali um largo, pronto, que vai à Rua da Sota, e depois, em perpendicular à Rua da Sota, há 2 ruas pequeninas, que não são as da Baixa de Coimbra, uma mais larguita que a outra, e essas 2 ruas paralelas vão sair no largo do Terreiro de Mendonça, número 7. Na frontaria desse largo está Cozinha Económica Rainha Santa Isabel, na parede. Quais os serviços que prestam e a quem os prestam? Os serviços são 3 valências, 3 respostas sociais, o refeitório social, o centro de dia e o serviço de apoio domiciliário. Agora, talvez a Teresa possa dizer... Eu posso dizer do refeitório social, que está na cidade e que é único, já me estou a avançar, com certeza. Não faz mal. Que é único por ser um refeitório social atípico. É o único em Coimbra. Isto é, está aberto, não tem utentes fixos, aparecem. Sim. Claro que depois depois de estarem sinalizados, os que se habituam a lá ir comer. Mas como é atípico, nós não sabemos nunca quantos vêm. Portanto, e todos vêm e todos podem comer. E dá para todos. Todos podem comer. Às vezes, as cozinheiras ou quem está no serviço da cozinha e quem está a servir, vê que está a entrar muita gente e tem que rapidamente fazer mais um tacho de arroz e pronto, e inventar ali, sei lá, um atum, umas salsichas, uns ovos, para dar a quem está a entrar quando a fila está a ser muito grande. Mas, de qualquer maneira, apontam sempre para entre 200 e tal e 300... Refeições diárias? Sim, diárias de almoço. Sim. Pronto. Isto no refeitório. Que é, como acabei de dizer... Diárias, momento, são 650. Sim, no global. Com almoço e jantar, com 650? Almoço e jantar, sim, e com apoio domiciliário e centro de dia, apoiamos cerca de 650, às vezes mais um bocadinho, outras vezes menos, mas diariamente, em serviço de refeição. Quem é que vos pode... Do apoio domiciliário, centro de dia, quer falar agora? Se calhar vamos seguir a não Quem é que estarmos vos a pode saltar. procurar? Quem é que nos vos pode procurar? Qualquer pessoa. Que precise de ajuda, não é? Qualquer pessoa que precise de ajuda. Normalmente as pessoas vão ter convosco, mas também tem pessoas que são encaminhadas para vocês por outras valências, por outras instituições? São, sim. Que tipo de ajuda dão e por quanto tempo o fazem? Pronto, o tempo é muito relativo, não é? Porque desde que a pessoa ainda necessite do nosso apoio, que ainda não esteja numa situação em que se possa autonomizar, não existe aqui um período de tempo que nós somos rígidos e dizemos que temos 3 meses para autonomizar a pessoa e aqui acaba. Claro que isso não pode acontecer porque lidamos com pessoas. Relativamente ao refeitório social, o tipo de ajuda que se dá é fundamentalmente a nível da alimentação, o empréstimo de endereço postal, o apoio psicossocial, o encaminhamento para outros serviços da comunidade, nomeadamente o Centro de Emprego, Segurança Social, o apoio para requerer as prestações sociais para que possam ter algum rendimento e também depois procurar o alojamento. E também uma parte muito importante é a ajuda que também damos para eles ficarem documentados, porque muitas vezes estão indocumentados, sem cartão de cidadão, sem título de residência, sem passaporte, e isso é logo também o primeiro ponto. Logo a suprir as necessidades mais básicas de alimentação, higiene, saúde, não é? É importante que a pessoa esteja documentada. Sim, claro. Quais são os motivos que levam as pessoas a procurarem-vos? Os motivos são vários, não é? Pode ser por uma questão de necessidade de fome, para a resolução de problemas que não conseguem resolver, porque eu conheço a instituição já há muitos anos, está ali sediada, conhecem também os técnicos e recorrem, nem que seja para pedir um conselho, uma ajuda, uma orientação, e isto na parte do refeitório social, não é? E também, como há bocadinho falei, na questão do alojamento, quando estão numa situação de sem teto, que não têm onde estar, que era para ser encaminhados para algumas vagas, no que diz respeito à população mais idade.
procura-nos para integrar o centro de dia, o serviço de apoio domiciliário e os projetos que temos de envelhecimento ativo, como é a oficina dos avós. Sim. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre a Associação de Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel. Falem-nos do antes e depois do Covid. Vocês tiveram muita procura com esta questão do Covid? Sim, tivemos. Antes do Covid funcionava normalmente. Pois, sim. Portanto, com o refeitório aberto, os serviços de centro de dia e apoio domiciliário, com a sua praxis normal. Sim. Depois do Covid, depois não, quer dizer, sim, com o Covid tivemos que modificar um bocadinho a praxis e para o refeitório social portanto, as pessoas deixaram de poder entrar na casa, né, no refeitório, e foi tudo servido, fez-se uns balcões provisórios nas portas, e as pessoas a takeaway, com prato, com sopa, com pão, com água, e às vezes havia sobremesa. A sobremesa só tem quando nos dão, e vinham lá buscar. E nessa altura tivemos cerca de 800 pessoas. Sim, era muita gente. Mais do que antes. Para contabilizar os gastos, não é? Com a alimentação, com os EPIs, com os kits. Os kits foi um preço enormíssimo, foi realmente um acréscimo muito grande financeiramente para nós, mas pronto, lá se fez e lá se conseguiu. Claro que vamos tendo algumas ajudas, se não era possível. Mas agora a Teresa falará do apoio domiciliário e centro de dia, como é que evoluiu após o Covid. Mesmo relativamente, o centro de dia tiveram que ficar com serviços domiciliados, ficar em casa, não é? E para além dos utentes que nós já tínhamos centro de dia e serviço de apoio domiciliário, foram-nos referenciados outras pessoas idosas em situação de isolamento e que não tinham rede de suporte, que não tenho bem presente agora, mas foram perto de 30, em que nós apoiámos acrescido àqueles que já tínhamos. Sim, e com redução de pessoal. Foi um período que não foi fácil, que acho que estávamos também num momento de adrenalina e de resolver as coisas no imediato e conseguir resolver com a preocupação e também com todos os cuidados que tínhamos que ter e com os receios todos que haviam e os funcionários também com as próprias famílias. Foi duro, foi desafiante, mas conseguimos superar. Isso também nos dá algum orgulho que conseguimos desempenhar um bom trabalho e que fomos importantes para aquelas pessoas. Sim. Não só da parte dos idosos, mas também do refeitório, porque mesmo nas filas chocava-nos um pouco que não iam só os indivíduos isolados, começaram a surgir famílias com crianças na fila e eram pessoas que anteriormente tinham uma vida estruturada e que de repente se viram numa situação daquelas. Sim. E que dá para pensar muito sobre isso. Claro. E esperemos que isso não volte agora com o que se possa por aí vir, não é? Então vocês também são procurados não só por pessoas individuais, mas também por famílias, é isso? Sim, se bem que a maioria são pessoas individuais. Sim. Como é que vocês vivem financeiramente? Angariam fundos? De que forma? Porque, pelo que eu estou a ver, a nível do refeitório é uma incógnita. Sim, mas nós temos acordos com a Segurança Social, que nos dá um X por refeição. Não é? Sim. Bastante pouco, não tem sido aumentado há bastante tempo. Estamos à espera, enfim, que abra mais acordos. É insuficiente perante as necessidades. Pronto, depois temos que colmatar com outras situações. Exatamente. Pronto, depois também há donativos em espécie e dinheiro, pessoas amigas que dão, algumas empresas que nos ajudam. Então tem uns benfeitores. Sim, temos. E é o que vale também. E fazemos eventos para a angariação de fundos, como concertos, como jantar solidário, e outros eventos para a população. Sim. E não só, e daí vêm, por exemplo, os concertos, por exemplo, a oferta de bens alimentares, ou em dinheiro, alguma coisa que dão,
Sim, que é uma ajuda. Tudo é uma ajuda. Sim. Tudo é uma ajuda e tudo é preciso e tudo é bem quisto, porque realmente precisamos. Então, mais um bocadinho quem for ali da região de Coimbra, que nos esteja a ver neste momento e que vos queira ajudar financeiramente ou com bens, o que é que pode fazer? Pode ajudar-nos financeiramente, como estava a dizer, não é? Através de um donativo pecuniário, pode-nos fazer outro donativo com bem, seja, e agora que vem a altura de Natal, que nós vamos precisar imenso também de bacalhau, do azeite, óleo, massa e arroz, dá imenso jeito ao longo de todo o ano, porque por mês é 1 tonelada de arroz. Portanto, todo o tipo de apoio que nos possam dar, para nós é sempre uma mais-valia, nem que seja algo que até possam dizer que é pouco, mas para nós já faz a diferença. Sim, então você E sendo voluntários também, não é? Sim, voluntários. Divulgando o nosso trabalho. Exato. Sendo sócios. Sim. Então vocês têm sócios inscritos, a pessoa pode se inscrever, vocês têm site? Temos, sim. Neste momento está em construção. Faz construção, está um bocado, mas tem lá alguma informação, mas podem nos contactar por e-mail, através das redes sociais, o Instagram, o Facebook, que esses estão a funcionar perfeitamente. Podemos acrescentar que a cozinha passa recibos que podem beneficiar as pessoas para o IRS e etc. Portanto, que se quiserem dar e quiserem ter o seu recibo donativo, toda a gente pode ter. Então, população aí da região de Coimbra, se querem ser benfeitores associados aqui da Associação das Cozinhas Económicas, para ajudar tantas pessoas que precisam de ajuda, que necessitam de ter uma mesa digna, uma refeição, entre outras coisas, ajude esta associação com um donativo ou bens alimentares. E também os voluntários. Como é que a pessoa se pode tornar voluntária da vossa associação? Inscreve-se como voluntária, não é? Vai falar connosco, fazemos uma entrevista, a ver se a disponibilidade da pessoa e em que área é que se poderá encaixar por nos ajudar, seja no refeitório, seja a prestar algum apoio às pessoas de mais idade, como separar a medicação, acompanhar uma consulta. Isso é trabalho não falta. Trabalho não falta. Higiene também. E podemos sempre reinventar e criar coisas novas, que estamos sempre adeptos a isso. E também aproveitam os dons dos voluntários. Claro. Sim. Que higiene, também tratamos da higiene, do serviço de medicamentos, separação, temos enfermeiras voluntárias que vão lá separar a medicação e fazer as tomas, porque eles não são capazes, e assim as funcionárias com essas indicações, porque cada um tem o seu, digamos, envelopezinho ou caixinha com a medicação e quando, assim era mais fácil e dá-se-lhes a medicação que eles necessitam. Vocês têm alguns projetos, um deles é a Oficina dos Avós. Falem-nos deste projeto e de outros projetos que vocês estejam a desenvolver. Pronto, o projeto Oficina dos Avós surgiu um pouco com uma necessidade de criar algo diferente, para além da resposta de centro-dia e serviço de apoio domiciliário, que são respostas muito ajustadas e muito úteis para determinado tipo de população com determinadas problemáticas e necessidades, mas não para pessoas que ainda estão muito autónomas nas suas plenas faculdades e que têm que viver o seu envelhecimento ativo, feliz, participativo, saudável, e para isso faltava-nos esta parte, que eram as oficinas dos avós. Tem aulas de informática, tem aulas de costura, aulas de yoga e um programa também intergeracional que talvez falaremos mais à frente, que tem estado em stand-by e faria-nos todo o sentido ter esta resposta para complementar também as outras. Pronto. É um projeto que foi financiado pela Fundação BPI La Caixa. Sim. Que também contou com alguns parceiros e que neste momento já terminou toda essa parte, não é? Claro. Mas que o mantemos e queremos lhe dar continuidade e não queremos deixar cair este projeto porque o consideramos válido. E às vezes as pessoas pensam que é só para pessoas que residem na zona da Baixa, mas não, o projeto está alargado a qualquer pessoa da cidade que se pode inscrever e ir ao nosso encontro e usufruir das atividades. Vamos ver uma peça sobre a Oficina dos Avós. Vamos ver.
O festival agora dá um novo palco a uma instituição da cidade de Coimbra, nascida em 1933, que está presente com afeto em momentos de maior vulnerabilidade de pessoas e famílias. A Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel é uma IPSS com 3 respostas sociais: refeitório social, centro de dia e serviço de apoio domiciliário. Atualmente estamos a fornecer 800 refeições diárias, quer nas instalações da Associação, quer no domicílio a pessoas de mais idade. Através do serviço de apoio domiciliário, nós prestamos apoio às pessoas mais idosas que estão em situação de isolamento, através de serviços de higiene habitacional, higiene pessoal, apoio na toma da medicação, tratamento de roupas e também, quando é necessário, acompanhamos os serviços de saúde. A nível de financiamento, a ACERCI tem acordos de cooperação com a Segurança Social, recebe donativos de particulares e de empresas e também tem alguns associados que, através das cotas, permitem alguma sustentabilidade à instituição. A Associação tem cada vez mais pedidos de ajuda e as 2 carrinhas que temos não são suficientes para dar resposta a todas as necessidades das pessoas que nos procuram, pelo que apelamos à generosidade de todos que contribuam para que consigamos obter mais uma carrinha, de forma, então, a alcançar outras áreas de apoio e também outras áreas geográficas. Somos uma instituição da cidade e para a cidade. As nossas portas estão abertas. Por favor, visitem-nos e apoiem a Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel. De que forma é que as vossas respostas têm vindo a ser adaptadas desde o início até hoje? Pronto, desde os primórdios, não é? A instituição. E eu que sou das mais novas, neste momento não sou, porque temos estagiárias, tenho percebido que tenho procurado sempre acompanhar a mudança ao longo dos tempos e as necessidades que vão sendo sentidas e também as próprias exigências que a Segurança Social e os serviços nos exigem. E então as grandes mudanças têm sido fundamentalmente a nível das obras de reestruturação, de melhorias, para que tudo funcione de acordo com todas as regras de higiene e de segurança. Paralelamente a essa situação, vamos identificando também algumas necessidades, alguns problemas e, nesse sentido, criamos alguns projetos. Sim. Para dar resposta a essas necessidades. Vocês fazem algum acompanhamento, algum tipo de acompanhamento aos idosos? Sim, claro. Creio que já referimos o centro de dia, serviço de apoio domiciliário, sim, fazemos. Temos o centro de dia desde 1978, o serviço de apoio domiciliário desde 1989, em que no apoio domiciliário se prestam serviços no domicílio, na casa da pessoa de mais idade. É importante também dizer que são pioneiros na cidade, porque acaba por passar um pouco camuflada essa situação. Mas sim, esta vontade de mudar e de aprender e de acompanhar os tempos, já nessa altura estava ao longo dos tempos, como se nota, apesar de ter 90 anos, continua uma jovem, não é? Sim. Vai fazer 90 anos em 2023. Sim, ninguém diria. Jovem. A associação, e para isso estamos a pensar e a projetar, enfim, alguns eventos e algumas ações para comemorar de uma forma simples, mas digna, os 90 anos da Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel. 2023, 4 de julho de 2023, completa 90 anos. Porquê é que vocês são únicos na cidade? Porque não tem... Só antes dessa questão, deixe-me só terminar, se não se importar, porque falei sempre de serviço de apoio domiciliário, mas no que diz respeito também às pessoas idosas, não é? Sim. Nós temos outros projetos. Temos projetos de envelhecimento ativo, também participativo, saudável e feliz, que é uma oficina dos avós, e o projeto ACERCI Cuida Mais, que até gostava de falar. Sim, força. Que o projeto surgiu durante a pandemia, essa necessidade, porque percebemos que os nossos idosos estavam a ficar
descuidados, mesmo com o seu cuidado, com sintomatologia depressiva, e urgia aqui nós tentámos fazer algo para mudar isso. E através também da Fundação BPI, da iniciativa descentralizada, e conhecendo o software da CEOS Life, conseguimos então adquirir os tablets e levá-los até a casa das pessoas idosas, onde eles têm a possibilidade de fazer chamadas com os familiares, com amigos, connosco. Podem ver filmes, músicas, tem jogos de estimulação cognitiva e motricidade fina e tem e vem a canção nova. Sim. Pronto. Portanto, tínhamos mesmo que referir este projeto, porque vem a canção nova. E a todos os nossos utentes mandamos já agora um beijinho. Vou ver este programa. Porque eles veem a canção nova. Para além da missa em direta de Fátima, do Vaticano, de Lourdes, também tem o canal Canção Nova, o terço. Que bom. Porquê é que vocês são únicos na cidade? Porque, pelo que eu vejo, na cidade de Coimbra não tem mais nenhuma instituição que tenha a valência que vocês têm, do jeito que vocês têm. Não, nós só somos únicos no que respeita ao refeitório. Sim. Porque é um refeitório atípico. Exato. E, portanto, aberto a toda a gente. E isso é que não há mais em Coimbra. Pronto. Há muitas instituições que servem alimentação, a Caritas, e muitos não gostarem aqui não enumerar. Mas o refeitório deste tipo... É o diferencial. É diferente. Portanto, é um refeitório atípico, exatamente chama-se atípico por isso, e, portanto, as pessoas vão lá por modo próprio ou vão já credenciadas pela Segurança Social, embora todos os que lá vão podem comer. Se chegarem lá não têm dinheiro, têm fome e tal, comem. Ninguém vai sem comer. E se for mais dias seguidos ou, enfim, próximos, com a mesma razão, tenho fome e não tenho dinheiro, embora o dinheiro seja muito pouco, mas não tenho, nós tomamos nota e depois ele é comunicado, dizemos, olha, então sendo assim, vamos ter que o enviar para os técnicos da Segurança Social, que estudarão o seu caso e se for possível, se virmos que está dentro dos nossos parâmetros, digamos, é inserido aqui e terá a credencial daqui. Portanto, passa a ser um elemento, mais um elemento que a Segurança Social nos envia e, portanto, ele pode já ir com a credencial e passar a ser como os outros que estão lá, que são cerca de 200 e não sei quantos, só credenciados, só sinalizados pela Segurança Social. E depois há os outros que vão aparecendo. Sim. Vocês prestam vários tipos de ajuda, mas também prestam na lavagem de roupa, no estudo acompanhado e no serviço medicamentoso, já tinham falado, mas na lavagem da roupa e estudo acompanhado também prestam serviços? A lavagem da roupa é no caso de pessoas que estão integradas no centro de dia e no serviço de apoio domiciliário. Sim. Porque de momento não temos capacidade para estar a fazer isso, a prestar esse serviço aos utentes do refeitório. Sim, claro. Embora alguns se realmente cuide deles nesse aspecto, mandá-los ao barbeiro, tomar banhos, vão tomar banho, e têm a roupa limpa, sempre, porque a roupa que trazem geralmente já não pode ser aproveitada, e portanto isso também se faz, se trata da higiene oral também. Vocês recebem doações de roupas? Sim, e procuramos ter, não muitas, mas aquelas que são mesmo mais precisas e mais até para homens, porque isso é caso mais homens, embora tenhamos senhoras também no refeitório social. E a outra coisa que já falámos, mas posso dizer, foi do estudo acompanhado, que foi por onde eu comecei, e a minha amiga e colega também, e isso fez durante uns anos. Depois nós passamos a ter estes outros serviços, mas conseguimos, há uma senhora responsável dos CVX dos jesuítas que tem arranjado rapazes ou raparigas que estão já formados ou ainda não estão a estudar na universidade e que se propuseram a acompanhar também meninos, portanto tem havido continuação do estudo acompanhado. O que é fantástico. Sim, porque... às vezes não são muitos, mas pronto, é um projeto que ainda está de pé. Em que é que consiste o Centro de Correspondência? O Centro de Correspondência é uma forma de proporcionar às pessoas que não têm uma morada fixa, que possam estar num quarto de pensão, numa situação de sem-abrigo, sem teto,
que tenham um local onde possam receber a correspondência. E porque lhes permite também, no caso de não terem cartão de cidadão, terem perdido, renovar, não é? Porque têm que ter uma morada. Assim como permite requerer as prestações sociais para terem alguma fonte de rendimento para alugar um quarto. Porque sem esse apoio, sem essa morada, isso não seria possível. Permite-lhes também inscrever-se no centro de emprego, nos serviços de saúde. Agora, o que nós gostaríamos é que esse período não passasse os 3 meses. Por vezes é prolongado, mas o objetivo é que as pessoas consigam organizar a sua vida, se consiga autonomizar, para mudar depois a morada para o sítio onde vai estar. Mas é um serviço fundamental, porque pode parecer pouco, mas sem resolver essas questões a vida também não avança. Claro. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas tenho que vos fazer esta pergunta. Vocês trabalham todos os dias do ano? Como é que vocês fazem no Natal e na Páscoa? Os feriados nacionais são feriados, a casa está fechada. Claro. No Natal, o dia de Natal, a véspera de Natal também, o dia seguinte ao Natal, geralmente, quer dizer, também se fecha. Fazemos a nossa ceia de Natal geralmente antes, 2 dias ou 3, ou na véspera, dia 23, ou assim. E na Páscoa, sexta-feira santa, já é feriado, o domingo é domingo e a segunda-feira é dado do regulamento. Pronto. Mas eles não estão desprotegidos, porque há outras instituições da cidade, outras casas, que lhes dão alimentação nesses dias. Não ser igual, mas eles têm alimentação nesses dias. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Projetos. Sim, projetos e sonhos andam de mãos dadas na nossa instituição. São alguns. Temos consciência das nossas limitações, gostaríamos de melhorar o espaço físico, alargar a resposta de serviço de apoio domiciliário. E num curto espaço de tempo, ainda este mês, vamos alargar aqui uma parceria do projeto Abraço de Gerações, que é uma parceria com a Associação Académica de Coimbra e que vai envolver também os antigos estudantes da Associação Académica, em que vai permitir que pessoas idosas que se sintam sozinhas possam proporcionar alojamento gratuito a estudantes que tenham dificuldades económicas ou não e que não seja essa a razão pela qual desistem de estudar. E fica aqui também esta mensagem que quem se queira inscrever neste projeto, assim como na oficina dos avós ou em todos que nós temos, que estamos de portas abertas e receptivos. Sim. A mensagem, eu tento... A Cerci procura manter vivo o espírito da sua padroeira, a Rainha Santa Isabel, sempre amiga dos pobres e atenta aos problemas e condições da vida dos mais necessitados. A missão da Cerci é servir com amor. O seu lema é viver a alegria, o querer e a paz. Palavras de Sua Santidade o Papa Francisco, que todos nós assumimos, amigos, voluntários e colaboradores desta associação. Gostávamos de deixar uma mensagem de luz e esperança a todos aqueles que nos estão a ver e pedir que nos apoiem, sendo, por exemplo, voluntários, sócios e ou fazendo donativos em género ou pecuniário. Queremos dizer a todos aqueles que precisam de uma refeição, de apoio para cuidados de higiene, entre outros, que nos procurem. Não tenham receio nem vergonha de pedir auxílio. A nossa missão é servir e ajudar quem mais precisa. Aproveitamos ainda para desejar uma breve mensagem de Natal com votos de um santo e feliz Natal, repleto de amor, saúde e muita esperança, principalmente para quem vive só e sem rendimentos. E claro, gostaríamos de agradecer o vosso caloroso convite, que muito nos honra, dando a possibilidade de dar a conhecer o trabalho que desenvolvemos há quase 90 anos. Muito obrigada. Eu é que agradeço a vossa presença e o vosso trabalho fantástico. E assim que está aí em casa, o nosso bem-aja por nos ajudar a fazer programas como este. Até o próximo programa, se Deus quiser. Pronto. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.